Então vamos lá, né, gente? Boa noite, todo mundo. Abre o microfone, quero ouvir. Boa noite. O Boa noite, professor está na Boa João. sala. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pronto. Vamos lá, pessoal. Bom, o tema do encontro hoje, nós vamos falar sobre canteiro econômico, certo? De um tempo para cá, principalmente para os empreendimentos do ano 1, nós temos mostrado uma alternativa de, como é que fala, de construção, de implantação do canteiro econômico, que a gente tem chamado aí, né, de canteiro econômico com drenagem subterrânea, certo? Esse canteiro, em algumas comunidades, inclusive, que eu tenho visitado, uma delas foi lá na Prata de Baixo, uma beneficiária tem manifestado, né, a insatisfação com o canteiro econômico pelo simples fato de, na época, quando foi instalado, junto com a cisterna de produção, cisterna enxurrada, esse canteiro, ele ter, como é que diz, ter acumulado água, certo? Ele, desse canteiro ter acumulado água. Então, o que que acontece? Esse fato, inclusive, ocasionou um probleminha com ela lá, porque ela teve que, inclusive, perfurar a lona do canteiro, porque o sistema de drenagem, né, não funcionou perfeitamente como era. Na verdade, o que eu verifiquei, de fato, foi a instalação inadequada do sistema de drenagem, porque no canteiro, como eles fazem, quando entrega o projeto de cisterna de produção, o mesmo tubo por onde é colocado água para começar a molhar o canteiro, de baixo para cima, ou seja, entregar água abaixo do nível ali do canteiro, no fundo, ele também é responsável por drenar o excesso de água do período da chuva. E a montagem do sistema nós percebemos lá que não foi muito adequado. Bom, para resolver esses problemas, nós sugerimos na época a implantação de canteiro econômico com drenagem subterrânea. Porém, na época, nós instalamos um sistema com drenagem subterrânea, porém sem o aproveitamento do excesso de água quando esta cai no canteiro, ou pela precipitação da chuva, ou pela água que é colocada por meio da rega, tá? No entanto, em outro empreendimento, lá na Umburaninha dos Engós, nós já fizemos um novo canteiro com todo esse processo pronto, com drenagem subterrânea, que permite a coleta e o aproveitamento da água, seja ela da chuva, do excesso de água da chuva ou da rega, onde ela faz uma ciclagem, faz uma nova reciclagem, onde ela pode voltar para o canteiro. Quais as vantagens desse sistema? É simples. Toda vez que eu tenho um canteiro cuja água passa pelo perfil do solo, ela desce para a camada mais profunda e leva com ela uma parte dos nutrientes que estão na superfície, principalmente se tratando de solo arenoso, tá ok? E quando o solo é argiloso, aliás, independente do solo, também ocorre uma perca de água por infiltração, porque a água ela tende a descer, obedecendo à lei da gravidade, óbvio, e aí ela acaba ficando distante, acaba se distanciando da zona de ação do sistema radicular, que é onde ela deve ficar para poder proporcionar uma condição para que a planta se desenvolva. Pois bem, nós vamos apresentar para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, já foi do começo. Nós vamos apresentar aqui para vocês o modelo do canteiro econômico com drenagem subterrânea. E nesse tópico da aula de hoje, vamos falar sobre, né, canteiro econômico, tá? E os tópicos que nós vamos abordar hoje são implantação, manejo e escalonamento da produção. Ô, Léo, eu estou com umas barras de ferramenta e de vídeo aberto aqui que está um pouco tapando a visão do PowerPoint. Eu quero perguntar para você o seguinte: para vocês aí, está atrapalhando também essas ferramentas que estão aparecendo ou não? Não, aqui para mim tá só a visão do PowerPoint mesmo, viu? Ah, então é ótimo. Então aqui só está aparecendo para mim as ferramentas para mim mesmo. Então, beleza, tranquilo. Minha preocupação era essa. Bom, nós vamos trabalhar hoje com o tema canteiro econômico, né? Canteiro econômico.
E vamos trabalhar falando sobre o processo de implantação, manejo e escalonamento da produção. Esse tema é importante, principalmente porque, ultimamente, eu tenho acompanhado aí uma conversa no grupo da AMUA, né? Que é a Associação aí da Prata de Cima, e eu tenho visto que eles estão prestes aí, trabalhando aí, né? Para acessar aí o PA, PENAI, bom, ótimo, né? E esse tema vai ser muito importante para eles. Vamos lá. Antes de começar a implantação de um canteiro econômico, primeiro eu tenho que responder algumas perguntas, certo? Para iniciar o meu planejamento, eu tenho que responder primeiro algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta: o que produzir? Tá? Segunda pergunta: quanto produzir? Tá? Terceira pergunta: quando produzir? E quarta pergunta: como produzir? Quando o fator limitante para a produção é água, tá? E, como diz o ditado, é água e espaço, as perguntas o que produzir e quanto produzir ficam limitados, tá ok? As respostas para a pergunta o que produzir, quanto produzir, digo, ficarão limitadas e restritas às minhas condições, né, aos meus recursos disponíveis, que no caso é água e espaço, porque só vou produzir aquilo que a água, que esses dois recursos me permitem, tá ok? Mas quando eu tenho água à disposição, eu preciso me fazer essa pergunta, né? Procurar a resposta para, a partir daí, elaborar um planejamento adequado para o meu sistema de produção, tá ok? Então, vamos lá. Para responder a primeira pergunta de vocês, que a gente deve fazer, certo? O que produzir? Muito bem. Primeiro, para eu saber o que eu tenho que produzir, eu preciso analisar as preferências do mercado consumidor, observando o que é mais consumido, podendo ser feita uma pesquisa sobre quais olerícolas ou hortaliças, principalmente folhosas, mais consumidas pela minha família, que primeiro eu tenho que pensar em, antes de pensar em produzir para os outros, eu tenho que pensar em produzir primeiro para a minha família e em seguida o que é mais consumido pela vizinhança. E nesse contexto, tentei equilibrar a produção ao que o mercado local, a vizinhança, deseja consumir no seu dia a dia, pois a produção precisa primeiro se adequar à necessidade dos potenciais clientes mais próximos. Então, eu preciso priorizar a produção para atender minha família, aqueles clientes mais próximos. Quem são os clientes mais próximos? São meus vizinhos, porque eu atendendo primeiro a demanda desses vizinhos, certo? Eu poderei, e eu conseguindo uma clientela fiel e uma clientela fiel nas minhas proximidades, eu vou evitar o transporte, o deslocamento por longas distâncias, ou para a feira, ou para outro município, o que vai promover, para mim, a economia com transporte, óbvio, na parte de logística. Então, isso vai ser mais um fator que vai permitir eu aumentar a minha renda, tá ok? Quando eu economizo, qualquer valor que eu economizo dentro do meu sistema de produção e distribuição, vai ser revestido em lucratividade para mim, tá ok? Como produtor. Estou falando eu, mas estou me colocando eu na terceira pessoa como produtor. Quanto produzir? Vamos tentar quantificar a demanda local, tendo em vista também a disponibilidade de recursos, tais como o que eu falei anteriormente, água e espaço produtivo, de modo a garantir uma produção estável e contínua para evitar oscilação e desequilíbrio na oferta e procura, evitando superprodução que causa prejuízos e subprodução que provoca debandada de clientes, tá ok? E uma frasezinha: a relação produtor e consumidor é como um matrimônio. É mais fácil conquistar um novo consumidor, um novo cliente, do que reconquistar um ou uma ex-cliente, certo? Então, é aquela questão: se o meu fator limitante, se eu não tenho problemas com água, nem com espaço para produzir,
Então, a princípio, eu tenho que planejar, descobrir, quantificar aquilo que eu consigo vender na vizinhança, né? Para depois pensar em expandir, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma produção um pouquinho acima daquilo que os meus possíveis clientes querem, garantam a compra, tá ok? Por quê? Porque dentro desses itens, eu vou identificar aqueles que mais vendem e o que mais vende, o que mais vende e o que menos vendem numa determinada época ou por semana. E dentro desse contexto, ao longo do tempo, eu vou ajustar e quantificar, né? Vou definir a quantidade de cada item que eu vou poder produzir por semana. E isso quando o meu fator limitante não é nem água, nem espaço, tá ok? Agora, quando o meu fator limitante é água e espaço, aí eu vou ter que trabalhar com aquilo que esses dois fatores me permitem trabalhar, desconsiderando um pouco aquilo que a clientela quer, deseja. Porém, eu vou prospectar clientes em cima da minha capacidade limitada de produção, para que eu consiga cativar e manter uma clientela fiel, ok? E um outro fator interessante também que eu vejo muito, como a gente sempre vê aí, é que, às vezes, na unidade de produção familiar, há uma superprodução e perca de alimento, né? Uma superprodução exagerada e perca de alimentos, porque não consegue desovar, não consegue dar vazão a esses alimentos, e, às vezes, há uma subprodução, deixando aquele cliente fiel à mercê. E aí, meu amigo, quando isso acontece, esse cliente fiel tende a buscar outro produtor, outra fonte para adquirir o seu alimento, o seu produto, e é aí que você acaba perdendo não só esse cliente, como também pode perder outros clientes, porque se ele trata bem aquele cliente que era seu, certamente ele vai divulgar, vai falar com os seus clientes atuais que ainda continuam contigo, e a chance de ocorrer uma debandada, uma perda de clientela vai ser maior. Tá ok? Vamos lá, quanto produzir? Vamos à próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta aqui. Adão, Quando produzir? Vamos lá. Tentar relacionar as preferências do mercado local com a época do ano. Quais hortaliças ou leirícolas são mais consumidas nas diferentes estações do ano? Como exemplo, podemos considerar que no outono e inverno são preferidos alimentos mais picantes e energéticos. Ou seja, no inverno há uma tendência maior de consumo de sopa, e geralmente o tipo de alimento que é utilizado para a produção de sopa são os alimentos tuberosos. Vamos colocar aí, raízes, vamos colocar cenoura, beterraba, né? Vamos colocar aí cebola para a produção dessas sopas, aipim, batata, etc., entre outros, tá ok? Então, eu posso tentar me antecipar nessas questões e planejar minha produção. No primeiro ano, para quem começa na atividade, vai ser um pouco difícil definir isso. Mas a partir do segundo ano, como já existirá uma experiência acumulada ao longo do primeiro ano, isso será bem possível de ser definido. Tá ok? Como exemplo, podemos considerar, tá ok? Opa, já li essa parte aí, tá? E no verão são consumidos alimentos mais leves e ácidos, como hortaliças para a produção de saladas e sucos verdes. Uma outra questão a se analisar para quem quer trabalhar com hortaliças, no caso aqui eu vou falar de um grão, mas no contexto que eu vou trabalhar aqui, ele é considerado também uma hortaliça, é o milho verde. Por exemplo, você pode definir sua produção, um exemplo, né, prático, para que você escalone, né, faça um plantio escalonado para que você tenha a maior quantidade de milho verde, para você fornecer aí na época dos festejos juninos, onde o consumo desse alimento é um pouco mais alto, tá ok? E a remuneração também é maior. Um outro alimento que dá para vocês escalonarem, tranquilo, nesse sentido, do contexto da produção e do escalonamento, é o quiabo. Nós temos uma alta demanda aí de quiabo entre os meses de agosto e setembro, por conta das festividades das religiões afros, tá ok? Festa de Cosme e Damião e tal, onde há um grande consumo de um prato, onde nessa época é consumido um prato, né? Nessas comemorações religiosas, digamos assim, que nós temos o vatapá, o caruru, etc. E todos esses pratos vai quiabo na sua composição. Então,
há uma tendência de que nessa época do ano, esses alimentos, ou seja, o quiabo, ele é consumido numa quantidade maior, a remuneração para o produtor também é melhor. E aí é possível fazer um escalonamento para conseguir esses produtos, o milho para os festejos juninos e o quiabo para os festejos das religiões afros, e conseguir aumentar a lucratividade com a minha propriedade, tá ok? Com a minha horta. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe a interrupção, foi uma chamada aqui. Como produzir? O fator como produzir, geralmente quem procura alimentos, se alimentar com saladas, procura saúde. Então é óbvio que o meu sistema de produção precisa obrigatoriamente ser orgânico, utilizando para controle de pragas e adubação somente produtos permitidos por órgãos certificadores de produção orgânica, tomando cuidado com a carência dos defensivos naturais utilizados, pois até estes possuem um período de carência entre a aplicação e a colheita, alguns deixando gosto nos alimentos caso sejam colhidos antes do tempo. Exemplo, calda de fumo, calda de sabão e calda de pimenta. Por exemplo, se nós vamos fazer uma pulverização numa determinada hortaliça para controlar uma determinada praga, o ideal é que a pulverização ocorra, tá certo? Faltando, como eu vou colher a cada 7 dias, é que ocorra um dia após a colheita da minha última safra, tá ok? Porque aí o produto terá, em média, 6 dias para poder desaparecer, para poder ser degradado pelo meio ambiente e pelo funcionamento fisiológico das plantas, tá ok? Das hortaliças ou olerícolas. Ó, pessoal, para a gente sintetizar aqui, hortaliça, que eu geralmente enquadro ali melancia, tomate, pimentão, etc. E olerícolas são todas aquelas, alface, cebolinha, coentro, salsa, enfim, geralmente todas as folhosas, couve e etc. Vamos lá. No caso, milho, quando é produzido para colher verde, ele sai da fase de cultura anual ou grão, certo? E entra na categoria de hortaliça também. Vamos lá. Planejamento, tá? Vamos para planejamento. Vamos avaliar, então, os recursos disponíveis. Como referência, nós vamos tomar como base uma propriedade que recebeu a cisterna calçadão, tá certo? Cisterna calçadão, a cisterna enxurrada, tá ok? São reservatórios com capacidade de 52 metros cúbicos, tá ok? Então, vamos analisar uma propriedade com esse sistema de reserva de água, tá ok? Como reservatório de água. Necessidade de irrigação, canteiro sob sombreamento de 50%. Em termos geral, quando a gente trabalha com projeto de irrigação, a gente considera para calcular a necessidade de água de uma determinada cultura no seu pico máximo de consumo, a gente considera aqui na minha região uma necessidade de 5,5 milímetros por metro quadrado dia, que equivale a 5,5 litros, tá, por metro quadrado dia. Isso porque a perca por evaporação em média na minha região é 5,5 litros por metro quadrado dia. E aí a gente acrescenta uma compensação para trabalhar com margem de segurança. E essa compensação eleva a necessidade de água por metro quadrado por dia para 8 a 10 milímetros por metro quadrado por dia, ou seja, 8 a 10 litros por metro quadrado por dia. Então, vamos considerar que por dia eu vá precisar de 8 litros por metro de canteiro, tá ok? Mas lembrando que essa necessidade, dependendo da região e da época do ano, pode ser menor, e considerando canteiro sob sombreamento, também vai ser um pouco menor, tendo em vista que nós estamos falando de cultivos sob proteção, ou seja, onde eu vou reduzir a insolação em cima do canteiro em torno de 50%, tá ok? Mas mesmo assim, por margem de segurança, vamos trabalhar com 8 litros, e ao longo do tempo caberá ao produtor fazer o ajuste e aumentar a quantidade de canteiros de acordo com aquilo que ele
Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.